virou o novo gênio da lâmpada. É só a gente ir lá, digitar um prompt e bum! Aparece uma resposta rapidinha na nossa tela do computador. Será que é assim mesmo, Bruno? É assim mesmo, Manu. Mas e aí? Que a gente sabe que ela tá pronta para nos dar uma resposta, que às vezes respostas com vieses, às vezes respostas que precisam de uma curadoria, de uma checagem, né? de ajustes. Ela foi preparada para nos dar a resposta, igual o gênio da lâmpada. Exato. Mas como é que entra o nosso papel pedagógico para lidar com a inteligência artificial? Será que ela está preparada para atender pedidos pedagógicos com intencionalidade? Manu, ela está preparada desde que o professor oriente os seus alunos a fazer as perguntas corretas, da maneira correta. Para isso, ele precisa seguir várias etapas até chegar ao resultado que ele quer realmente absorver a partir do uso da IA na sala de aula. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Bora. Um bate-bola bem Bora. rapidão? Vamos esfregar as mãos? Bora, vamos esfregar as mãos. Vamos digitar um prompt. E aí vai sair uma resposta mágica. A gente sabe que não é bem assim, que não é tão simples como desenham pra gente, os milagres que a IA pode trazer. E o nosso papel como educador é de criticidade nesse processo. Mas nós vamos brincar de fazer 3 pedidos de inteligência artificial que pode nos ajudar na nossa prática educativa. Posso fazer o primeiro pedido? Pode, manda. Então, bora lá. Meu primeiro pedido. Eu gostaria que o gênio da lâmpada nos ajudasse. Eu trabalho muito com construção de narrativa. Eu queria muito que o gênio da lâmpada nos ajudasse a contar histórias para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos nossos alunos. Então eu vou te fazer a pergunta, tá bom? Você é o gênio agora. Tá bom, vamos lá. Como usar ferramentas de IA para criar narrativas com os alunos, garantindo que eles sejam autores das histórias e não apenas leitores de respostas prontas? Como que a IA me responderia? Então, o gênio respondendo. Manu, o que acontece? Quando o aluno assenta na frente do computador e abre uma inteligência artificial, ele quer buscar a resposta pronta, correto? Sim. Né? Mas o gênio vai ensinar uma outra maneira dele buscar essa resposta e ser o protagonista aí da narrativa da história que ele está construindo. Então, por que, ao invés do professor pedir para que o aluno construa essa narrativa, essa história, ele peça para o aluno, dentro do contexto que ele vai trabalhar, quem são os personagens dessa história, qual é o cenário dessa história, qual é o desenrolar dessa história. Aí, a partir do momento que o aluno tem contato com essas informações, ele pode redigir a sua história de acordo com o que o professor pediu. A gente pode até integrar, né, Bruno, o uso de metodologias ativas nesse processo, como montar um storyboard, Exato. Roteirizar essa história antes de chegar lá no ambiente da inteligência artificial. E falando em inteligência artificial, eu preciso citar o Storybook, que é uma ferramenta do Gemini, né, disponível para qualquer conta de qualquer usuário de Gmail, onde essa ferramenta ela permite que o aluno crie uma história com a narrativa sintetizada, com imagens, com áudio, né, com esse movimento de virar a página de uma forma extremamente simples. E eu acho que essa ferramenta, que é o Storybooks, que vai ficar aí disponível para vocês poderem pesquisar, acessar, testar e levar com intencionalidade para a prática da sala de aula de vocês, eu acho que ela traz uma oportunidade de trabalhar a capacidade de síntese, Exato. de sistematização e de tornar visível um percurso de aprendizagem, que é algo que a gente precisa muito trabalhar dentro das nossas práticas, né, Bruno? Perfeito. Bruno, vamos ao segundo pedido ao gênio da lâmpada. Eu quero agora que o gênio da lâmpada me ajude a trabalhar a dimensão ética e responsável no uso da inteligência artificial. Sabe aquele momento em que a gente vai pegar os meninos colando, que é uma das dores que a gente tem com o uso da inteligência artificial, muitos professores trazendo questionamento dos meninos fazendo trabalho, fazendo dever de casa, estruturando respostas com base nas pesquisas que eles fazem, e aí aquelas respostas todas iguais no final das contas. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Como promover o uso da inteligência artificial como aliada da aprendizagem?
estimulando a autoria, o pensamento crítico e o uso ético da tecnologia. Esse gênio tá tendo muito trabalho, hein, Manu? Vamos lá. Bom, primeiro, a gente tem que trabalhar com a investigação, né? Então, vou dar um exemplo. De repente, num conteúdo de história qualquer, eu preciso trabalhar a sociedade de uma determinada época e o ponto de vista dessa sociedade. Então, eu posso pedir para que esse aluno pesquise o ponto de vista de cada um dos olhares de cada segmento dessa sociedade e depois ele possa trazer a resposta que o professor realmente pede. Então, ele vai acessar as informações de cada um, né, dos grupos sociais para depois chegar a uma conclusão. E, falando em questão ética, sabe lente? Né? Para que serve a lente? Para a gente poder enxergar melhor, para visualizar melhor. Então a gente precisa mostrar para esse aluno como que a inteligência artificial funciona, né? Quais são as falhas que ela tem, né? E como que a gente pode resolver isso, né? Fazendo uma análise crítica diante do resultado que a gente consegue receber a partir do momento que a gente dá o comando. Então é muito importante que o professor mostre essas possibilidades e de repente faça até uma experiência de sentar ali com o aluno na sala de aula, com a turma inteira e pedir para que eles pesquisem o mesmo tema. Com certeza, falando um pouquinho de algoritmo, né, que você já citou, vão aparecer respostas diferentes. E aí esse processo comparativo de respostas diferentes pode ser um excelente exercício de metacognição na sala de aula. É o start, né, para que isso aconteça. É o start para poder fazer esse processo. Então eu acho que isso é muito legal para a gente tornar visível também essa forma de como que a IA ela gera respostas diferentes de acordo com o algoritmo. Uma coisa é o professor falar, outra coisa é o aluno ver isso na prática acontecendo. Verdade. E aí a gente consegue educar os meninos, porque assim, falar não usem, não vai adiantar. Todos e é um trabalho de usamos. formiguinha, né, Manu? É um trabalho de formiguinha mesmo. É sobre eles estarem nesse ambiente e a gente fazer a intervenção educativa sobre esse espaço. E a última pergunta? Vamos inverter os papéis? Bora! Ai, meu Deus do céu! Eu vou fazer uma pergunta pro gênio. Ai, Jesus amado! Vamos lá! Vamos lá. É o seguinte, Manu. Como a inteligência artificial pode resolver os problemas da humanidade de forma criativa? Ah, lascou. Será que a gente tem resposta para isso? E aí, gênio? Vamos lá, olha, eu acho que a resposta que o gênio daria, se eu fosse essa inteligência artificial, a minha resposta seria que não há respostas para lidar com a complexidade humana. Nesse quesito, a gente precisa de ser essencialmente humanos. E eu acho que eu responderia com outras 4 inteligências, outras 4 IAs, que não são IAs artificiais. Eu responderia que para lidar com a complexidade humana, Bruno, a gente precisa de estimular a nossa inteligência ancestral, que são os nossos saberes construídos das nossas culturas, dos nossos povos. Eu acho que a gente poderia ter uma outra IA, que é a inteligência afetiva, que é conectar a aprendizagem com aquilo que faz sentido, com as nossas experiências, com as nossas memórias, com aquilo que nos toca, que nos atravessa. Eu também acho que tem uma IA que é muito humana, que nos ajudaria a resolver problemas complexos da humanidade, que é a inteligência autoral para desenvolver o pensamento criativo. E por fim, como é que a gente sistematiza tudo isso? Eu traria a inteligência artística, em que a gente pudesse trazer para a nossa sala de aula, trazer para os nossos alunos a experiência da estética do pensamento. A gente vive num mundo muito digital em que a gente tem estímulos visuais o tempo inteiro, mas como é que a gente traria isso num olhar de expressão artística, né, dentro da nossa prática educativa? E quando eu penso nessas, ou eu respondo essa pergunta da IA trazendo essas 4 IAs, não sou eu que estou construindo isso sozinha, né, essa reflexão. A gente tem grandes teóricos dentro do pensamento criativo, trazendo que a nossa principal capacidade humana de resolver problemas é saber fazer perguntas. E fazer perguntas aprimoradas, que colocam a gente nesse lugar de humano, porque é a humanidade que se torna curiosa em relação aos seus problemas, a refletir sobre como que eu posso resolver isso que está aqui no meu contexto, na minha realidade, né? Esse ano,
O Resnick, ele fez um lançamento no Congresso de Aprendizagem Criativa aqui no Brasil, em que ele fala sobre o papel das crianças, dos computadores e do pensamento e da organização das ideias na forma como a gente tem que resolver os problemas. E ele traz 3 verbos. Os verbos que ele traz para a gente poder resolver problemas é imaginar, criar com autoria a partir do nosso repertório e compartilhar conhecimento. Esses 3 verbos que ele traz ali para a gente poder estimular o nosso pensamento criativo e fazer disso uma abordagem em que a gente olhe com verdade para aquilo que está acontecendo no nosso território. Não ensinar os nossos alunos a buscar a resposta pronta, mas estimular os nossos alunos a saberem fazer perguntas e imaginar possíveis soluções. E aí, quando a gente pega esse pensamento do Resnick, ele conversa diretamente com o modelo de competências para o pensamento criativo que está previsto no PISA. Desde 2022, Bruno, o PISA vem fazendo uma perspectiva de avaliar não só o conhecimento de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, mas ele também trouxe o pensamento criativo como uma forma avaliativa. E aí ele divide em 3 categorias. Ele fala que o pensamento criativo precisa gerar ideias diversas, então esse processo de diálogo, de compartilhamento das experiências de aprendizagem, da construção de repertório dos nossos alunos dentro de sala de aula, sabendo fazer perguntas. Então ele fala da fluência ideacional. Ele fala também da nossa capacidade de gerar ideias criativas, que são as ideias originais, ou seja, que não segue um passo a passo, mas aquela que é construída no processo da reflexão, especialmente trazer a perspectiva de saber avaliar essas ideias, Então, quando a gente fala da inteligência artificial, ela dá um monte de ideias, mas se a gente não souber avaliar, a gente não está desenvolvendo uma competência. E a gente precisa também pensar na realidade de cada instituição, de cada sala de aula, de cada turma. Exatamente. Então, acho que esse contexto que o PISA traz, da gente olhar para essas 3 dimensões, nos ajuda a associar a IA com todas as outras inteligências que nos tornam cada vez mais humanos. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa trazer a perspectiva da inteligência artificial, que não é sobre encontrar respostas prontas, mas é estimular o pensamento e a capacidade de imaginar e de resolver problemas de acordo com cada contexto. E eu tenho certeza que vão sair, a partir de todas essas reflexões, grandes produções aí dentro da sala de aula, Manu. Com certeza. E aí, pra gente fechar nossa conversa, eu queria muito trazer uma reflexão do professor Luciano Meira, da Universidade de Pernambuco, que ele fala assim: a tecnologia não é uma solução em si, ela é uma oportunidade para a gente redesenhar os nossos modos de aprender, ensinar e gerir com mais propósito a nossa prática educativa. Então, a gente trazendo essa perspectiva do professor Luciano Meira, a dimensão do uso das tecnologias, a gente falou muito sobre o papel do professor, mas ele tem que conversar com uma dimensão sistêmica sobre o processo de aprendizagem. E isso inclui você, gestor pedagógico, também. Não dá para o seu professor pensar práticas educativas, criativas, integradas com a tecnologia, se a gestão não cria condições e oportunidades para esse trabalho docente. Perfeito. Então, as coisas precisam conversar entre o trabalho docente, mas também a gestão pedagógica. Eu acho que é esse combinado entre esses 2 universos que vai fazer com que a gente construa uma prática educativa que tenha intencionalidade para o nosso contexto educacional. A realidade da educação brasileira e essa corrida que a gente tem enfrentado pela implementação da inteligência artificial a todo custo, será que é isso mesmo? E é para a criatividade e não para a substituição? Da urgência digital à reflexão pedagógica, como que a gente faz esse uso intencional das tecnologias? A criatividade que não está na ferramenta, mas ela está na intenção, Você mesmo trouxe aqui o Ozobot, que não era sobre a ferramenta o Ozobot, é sobre a intenção que você deu em 2 contextos diferentes. O nosso papel enquanto educador de sermos mediador dessa linguagem dentro da nossa prática educativa.
Importante falar, Bruno, a escola, ela lida num contexto de segurança e de previsibilidade. A gente começa um ano letivo sabendo quando começa o ano e quando termina o ano. Não dá pra gente atender todos os modismos que aparecem. A escola tem essa responsabilidade social, né, de lidar com previsibilidade, porque nós lidamos com famílias, nós lidamos com os alunos. Com seres humanos, né, Mara? Exatamente. E a IA, ela tem essa linguagem do inacabado, né? Então a gente tem que, sabe, como minha mãe diz, medir a água com o fubá. Entende? Eu sou péssima em ditado, a gente já aprendeu isso, mas funciona. E por fim, como que nós podemos observar essa parceria entre a tecnologia e as inteligências humanas? Que eu acho que é fundamental para a gente não perder o nosso principal objetivo e razão de ser da escola, que é mediar a aprendizagem a partir das interações humanas. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Manu. Até a próxima. Eu espero que faça sentido aí para a realidade de vocês, sem nenhuma pretensão de trazer verdade, mas construir aqui juntos possibilidades de perguntas dentro do seu contexto. Até mais! Tchau, tchau!